Bom dia, pessoas que assistem o nosso canal e estão ligadas no Devocional Anual 2026 da Igreja Jornada. Se você chegou por aqui e não me conhece, sou o pastor David Carvalho. Se você está nos escutando pelo Spotify, seja muito bem-vindo. Aqui nós estamos fazendo o plano de leitura anual e hoje nós vamos ler a respeito de 1 Samuel, capítulo 10, capítulo 9 ao capítulo 12. Aqui nós temos um momento em que o país de Israel, que até então, desde sair do Egito, não tinha um rei, agora pede muito aos profetas de Deus que tenha um. Samuel, ainda que contrariado, Deus, ainda que contrariado, permite que o povo tenha um rei. O desejo e o princípio de Deus era que aquele povo não tivesse um e que Deus fosse o rei sobre aquele povo. Mas o povo rejeitava a Deus de inúmeras maneiras e, assim como os outros povos, queria ter um governante. Então Deus permite que isso aconteça. Bom, o primeiro rei de Israel se chama Saul. Existem algumas coisas sobre Saul. Saul era um homem de boa aparência, Saul era um homem que se destacava porque ele tinha uma boa altura, mas a Bíblia diz em Samuel, capítulo 9, versículo 15, o narrador aqui ele mostra que Deus já tinha preparado tudo, revelando Samuel quem seria o rei antes mesmo de Saul chegar. Então, em 1 Samuel, capítulo 9, versículo 15, diz assim: Porém, no dia antes que Saul viesse, o Senhor o tinha revelado ao ouvido de Samuel, dizendo. Então, aqui nós temos uma coisa muito importante: Deus fala com os seus filhos. Então, Deus tem o poder de revelar antes que aconteça, Deus tem o poder de ajudar a tomar decisões antes que elas se consolidem. Deus é um Deus que pode falar com você antes do tempo para cumprir a sua boa vontade. O segundo capítulo aqui é 1 Samuel, capítulo 10, versículo 24. Diz assim: Ao escolherem Saul como rei, e todo o povo jubilou em alta voz e disseram: Viva o rei. Aqui nós temos um dilema. De um lado, nós temos as pessoas adorando a figura de Saul e dizendo que bom, agora nós temos um rei, que grande festa. E por outro lado, toda essa celebração, ela também se afasta de quem Deus é, dizendo nós não precisamos que Deus seja o nosso rei, obrigado, porque agora nós somos parecidos com os povos deste mundo. Porém, Samuel ainda faz no capítulo 12, versículo 25, uma pontuação muito importante. Ele diz assim: Porém, se vocês perseverarem, ou seja, mantiverem o ritmo, o bom caminho em fazer o mal, se vocês mantiverem o ritmo em fazer o mal, se vocês forem consistentes em fazer o mal, se vocês tiverem sucesso em fazer o mal, vocês perecerão, vocês se destruirão, vocês vão apodrecer, assim como o vosso rei. Então aqui Samuel está dizendo: o rei não serve de muita coisa se ele não caminhar no caminho de Deus. Então, na nossa vida, não adianta ser pai, não adianta ser mãe, não adianta ser chefe, não adianta ser presidente de um país, não adianta ser nada se nós não perseverarmos caminhando com Deus. Então, existe uma frase de R.C. Sproul que ele diz: Deus frequentemente concede aos homens o que eles pedem em juízo, não em bênção. Então, muitas vezes Deus nos concede aquilo que nós pedimos quando nós estamos com a cabeça no lugar, ou às vezes até fora dele. Agora, a parte importante é que nem sempre isso pode ser uma benção para a nossa vida. Nem sempre tudo aquilo que a gente recebe de Deus pode ser a coisa mais fácil e melhor que a gente poderia querer. Por isso, hoje eu te convido a uma oração perigosa, que é pedir a Deus para que a vontade dele seja feita na nossa vida. Esse povo aqui, ele está pedindo algo que Deus nunca quis que eles tivessem: um rei. O rei traria coisas boas, o rei ajudaria, o rei faria as grandes coisas, o rei seria bênção para eles, o rei seria um líder, ajudaria eles nas guerras, nas batalhas, ajudaria, faria grandes coisas, mas Deus nunca quis que eles tivessem um rei. Isso foi birra desse povo para com eles. Então, nesse momento, eu quero te convidar a raciocinar em Deus e dizer: Deus, quantas vezes eu tenho pedido minhas bênçãos, mas não tenho pedido sua vontade? Que a reflexão dessa manhã ajude você a raciocinar em Deus se você tem pedido só aquilo que lhe agrada, que é bom, que até faz bem, mas que Deus nunca teve pretensão que existisse na sua vida. Que Deus abençoe a tua vida, o teu coração, e que você fielmente possa caminhar com Deus com tamanha alegria todos os dias da sua vida. Um grande abraço.